Salve, senhores, sejam bem-vindos ao meu canal do professor Thiago Oliveira. Estamos aqui com força total, né? Focados no concurso da PM Paraíba, porque nós já temos aí, pessoal, banca definida, né? Já saiu nossa banca organizadora. Nossa banca, para quem não sabe, será a IBFC, né? A banca já que era a banca que já fez o concurso anterior, né, pessoal? Foi a nossa IBFC. E hoje vocês vão ver com o professor noções de direito militar, tá bom? O que eu passei para vocês já, ó? Continuando, ó, nós vimos violência contra superior, então tem aula aí já. Hoje nós iremos ver violência contra inferior e abandono de posto, tá bom? Depois vai ficar faltando embriaguez, dormir em serviço e pronto, e finalizou aqui a parte especial, tá bom? Isso aqui já está gravado no meu curso, os demais, tá bom? Para vocês gratuitamente eu vou trazer só isso aqui, o restante aqui só vai no curso do professor, tá bom? Que é a parte do artigo 9º, certo? Que vai trazer aí algumas novidades, né? Os crimes militares por extensão você tem que saber, né? E também a questão da justiça militar estadual está lá no nosso curso, beleza? Então fiquem atentos aí. Show de bola. O restante aqui tá tudo no curso do professor. Eu estou trazendo gratuito para vocês para poder ajudar, tá bom? Então, de antemão, o professor se dedica muito quando vem trazer essa aula para vocês. Vocês vão ver que eu vou trazer a aula mais completa possível. Vou trazer doutrina, vou trazer jurisprudência, vou trazer questões. Não é qualquer questão, pessoal. Eu só trago para vocês questões de polícias militares, direcionando vocês para aprovação. E agora vou adaptar vocês à banca organizadora, né, que é a IBFC. Então, a gratidão eu espero de vocês só de deixar aquela curtida, deixar aquela inscrição no canal e um comentáriozinho, comenta, nem que seja um oi, professor foi boa, obrigado, porque quanto mais vocês comentam, mais engajamento aí eu vou ter. E se você gostar do professor, compartilha nos grupos de estudo, compartilha no seu Instagram, compartilha com o seu colega que está estudando, que você vai ver que a nossa aula é de qualidade, tá bom? No final da aula eu vou falar sobre o nosso curso. Nós estamos com o curso aberto, já está tudo gravado, ó. Penal comum, penal militar, legislação da PM, legislação extravagante e processo penal, teoria com resolução. Pessoal, somente R$100, tá bom? Você pode pagar Pix, boleto ou cartão, você pode passar lá até 10 vezes, ó. Fica 10 vezes de R$10, pessoal, para você ter um curso top de linha que vai te ajudar a gabaritar essas matérias. Lá você vai ter videoaula, tá bom? Você vai ter videoaula mais PDF. PDF tanto de teoria como PDF de questões comentadas, tá bom? Então você vai ter teoria e questões comentadas, tudo em um curso só, naquele padrão total. Então não deixe de adquirir o curso do professor, isso vai te botar na frente, pessoal. Nós já vamos trabalhar conforme a nossa banca que já foi definida, tá bom? Hoje, nossa banca organizadora foi definida, é a mesma banca, não mudou. E nós vamos trabalhar em cima dela, já tenho muita experiência com essa banca, porque foi a mesma banca da PMRN, tá bom? E também está disponível a nossa apostila de questões de legislação específica da PM Paraíba. Eu sempre digo que essas questões não tem no mercado, você não acha. Então eu elaborei 100 questões inéditas sobre o Estatuto dos Militares e a Lei Complementar 87. Essas questões não tem no que concurso, não tem aí nas plataformas de questões. Então eu ainda fiz com gabarito comentado, tá bom? Material revisado e atualizado, revisão direcionada das leis. Eu vou lançar agora, pessoal, 100 questões de direito penal militar, tá bom? Também vai ser o mesmo valor, R$25. Quando você estiver vendo esse vídeo, eu já vou deixar na descrição o link do meu WhatsApp. Você pode adquirir tanto a de legislação como a de direito penal militar. A de direito penal militar eu vou fazer o mesmo preço, tá bom? R$25. Serão 100 questões comentadas de quê? De direito penal militar, só de acordo, as questões somente de acordo com o seu edital, beleza? Então não deixe de adquirir, que vai te ajudar muito. Se você quiser adquirir as duas, eu faço uma promoçãozinha, tá bom? Pessoal, nós vamos estudar violência contra inferior. Vimos violência contra superior, você vai ver que é um pouco parecido, só que aqui é contra inferior, né? Então, crime contra a autoridade e a disciplina militar no capítulo da usurpação e do excesso ou abuso de autoridade, beleza? Pessoal, esse crime aqui, ó, praticar violência contra inferior. Nós temos uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Você vê que a pena é diferente, né? A pena de violência contra inferior, ela é diferente lá da pena de violência contra superior. Eu não sei porquê, pessoal. Ó, violência contra superior, aqui, ó, é detenção de 3 meses a 2 anos, ó. Né? Então a pena pode ser uma pena mais severa, né? Porque eu tenho até 2 anos aqui de detenção, né? Aqui, pessoal, ó, é até 1 ano, ó, 3 meses a 1 ano. Eu não entendo por que é menor, era para ser pelo menos igual, né? Mas fica aí a discussão, né?
E eu tenho aqui um resultado mais grave, pessoal. Por quê? Aqui, pessoal, essa violência ela é uma violência física. Você concorda comigo, pessoal, que se eu pratico uma violência física contra outro militar, né, eu posso causar nele uma lesão corporal? Posso causar, sim, uma lesão corporal. Eu posso causar a morte? Pessoal, posso causar até a morte, tá bom? Eu dou pauladas ali no meu inferior, eu posso, sim, causar a morte dele, tá bom? Tanto pode ocorrer de eu causar até culposamente. Eu não queria aquele resultado, mas culposamente eu posso acabar causando uma lesão, né, corporal ou morte, tá bom? Se eu acabar causando lesão corporal ou morte, eu vou responder também pelo crime contra a pessoa, ou lesão corporal ou morte, a depender do resultado ali, certo? E se for de forma culposa, né, eu posso ter aí um benefício, eu vou já falar para vocês, beleza? Então, pessoal, esse crime aqui, né, olha as observações, eu vou passar resumido o que é cobrado em prova para a gente não se esticar muito, tá bom? Ele é um crime propriamente militar, tá bom? Crime propriamente militar. Ele é um crime propriamente militar, ou seja, só pode ser cometido por militar. E além de poder só ser cometido por militar, não é qualquer militar, é um militar específico. Perdão, o professor engasgou. Tomar uma aguinha. Além de ser um crime propriamente militar, senhores, ele também, perdão aí por atrapalhar vocês, ele é um crime próprio, certo? Ele é um crime próprio. Por que eu digo que ele é um crime próprio? Além de ser cometido somente por militar, não é por qualquer militar, pessoal. Tem que ser o quê? Um militar superior, certo? O sujeito ativo que comete um crime tem que ser militar superior. Ora, pessoal, é muito lógico. É praticar violência contra inferior, pessoal. Então, o sujeito passivo, a vítima, que vai sofrer a violência tem que ser um subordinado, tem que ser um inferior, um subalterno, né? Por isso que é praticar violência contra inferior. Beleza, pessoal? E é claro, pessoal, eu tenho que saber que o cara é meu inferior. É a mesma regra lá da violência contra superior. Eu tenho que saber que é meu superior. Aqui também, violência contra inferior, eu tenho que saber que é inferior. Porque senão nós vamos ter a incidência do artigo 47, que eu vou já mostrar para vocês. Já eu falo sobre isso, beleza? Pessoal, mais uma pergunta para vocês que pode cair em prova. Eu posso ter aqui o autor sendo um militar inativo, ou seja, pessoal, o autor desse crime pode ser um militar na inatividade, pessoal? Pode, tá bom? Pode. Desde que esteja em alguma das situações do artigo 9º, que vocês estudaram comigo no curso. Por exemplo, um exemplo aqui eu tenho, por exemplo, um inativo que está lá dentro do quartel, né? E ele pratica o crime contra o militar da ativa, tá bom? Violência contra inferior, certo? Que é lá o artigo 9º, acho que é o 3B aqui, né? Então, se tiver em alguma das incidências do artigo 9º, pode sim, tá bom? A violência é psíquica, é física, eu já falei pra vocês, a violência aqui é física, tá bom? Pode ser paulada, por exemplo, empurrão, algo do tipo, beleza? Um murro, um soco, show de bola. E eu preciso saber que o cara é meu inferior, né? Aí a pergunta que não quer calar. Pessoal, precisa gerar lesão para eu ter esse crime? Eu preciso gerar a lesão? Não, pessoal. Não precisa gerar lesão. Já anota aí, tá bom? Não precisa gerar lesão. Beleza, pessoal? Cuidado. E mais uma vez, para configurar o delito, pessoal, é necessário conhecimento da condição de inferior, tá bom? Vocês já anotaram tudo isso aqui? Beleza, anotou tudo. Agora eu vou apagar e vou mostrar para vocês aqui a situação. Vamos lá, vai ter questões, viu, pessoal? Nós vamos resolver várias questões aqui. Eu trouxe muitas questões aqui que vão cair lá na sua prova. Deixa eu ver aqui. Não tá aparecendo não, tá inchando, pera aí. Deixa eu tirar. Pronto, apareceu. Vou apagar tudo, ó. Então, pessoal, olha aqui, ó. Para configurar, pessoal, esse crime, eu preciso saber, é necessário o conhecimento da condição de inferior. Tem que saber que o cara é inferior, ó. Olha o que ele diz, ó. Deixam de ser elementos constitutivos do crime, mesma coisa que nós já vimos, ó. A qualidade superior ou o quê? Ó, a de inferior quando não conhecida do agente, tá bom? Então, se eu não sei que o cara é inferior, eu não pratico esse crime aqui. Pode ser outro crime, esse aqui não,
tá bom? Se não caracterizar nenhum outro crime aqui previsto no Código Penal Militar, pode ser outro crime lá do Código Penal comum, aqui não tem como, tá bom? Então, eu tenho que saber que o cara é o meu inferior. Show de bola, pessoal? Cuidado, pessoal. Eu falo assim, ó, praticar violência contra inferior, isso aqui pode acontecer dessa forma, ó. Eu tenho um soldado, deixa eu botar aqui, ó, eu tenho um SD, mais outro soldado, ó. Esse soldado aqui pratica violência contra esse soldado, tá bom? E aí, eu tenho violência contra inferior, pode ser que sim. Pode ser que esse soldado aqui ele seja um soldado mais antigo, tá bom? Pode ser um soldado mais antigo e esse outro aqui é moderno, certo? O soldado moderno ele não deixa de ser inferior ao soldado mais antigo, tá bom? Eu posso sim ter violência contra inferior nessa situação. Show de bola, pessoal? Outra situação que você tem que levar para a sua prova é da excludente do comandante. Ó. Nesse caso, eu não tenho crime. Ó. Não há igualmente crime. Vocês vão estudar comigo aqui quando a gente for estudar lá, excludente de ilicitude. Ó. Não há igualmente crime ó, quando o comandante de navio, aeronave ou praça de guerra, na iminência de perigo ou grave calamidade, compele subalternos por meios violentos a executar serviços e manobras urgentes, para salvar a unidade ou vidas, ou evitar o desânimo, o terror, a desordem, a rendição, a revolta ou o saque, certo? Então, nesse caso, né, o comandante ele pode usar de meio violento para compelir seus subalternos, só que é uma situação excepcional, para salvar a unidade, para salvar vidas, para evitar o desânimo, a desordem, nesse caso sim, tá bom? Nesse caso eu não vou ter crime, beleza? Então, leva também para a sua prova. Professor, estou começando a entender. Você vai entender mais ainda porque eu vou trazer um julgado e ainda vou trazer questões. Professor, eu quero entender esse parágrafo único. Ó. Se da violência resulta lesão corporal ou morte, é também aplicada a pena do crime contra a pessoa. Então, por exemplo, ó, eu vou responder, ó, eu pratiquei violência, certo? Essa violência gerou uma lesão corporal, eu vou responder por violência contra inferior, mais aqui a pena do crime contra a pessoa, por exemplo, mais a lesão corporal, tá bom? Aí diz assim, ó, atendendo-se, quando for o caso, ao disposto no artigo 159. É o que diz o artigo 159, ó, ausência de dolo no resultado. Ou seja, é tipo assim, ó, eu pratico violência contra o inferior, aí o inferior morre, só que eu não queria causar esse resultado, eu só queria praticar a violência, pessoal. Eu não queria que ele morresse nem assumir o risco de produzir o resultado morte. Nesse caso, a pena é diminuída de quê? De metade, tá bom? Então, ó, quando da violência resulta morte ou lesão corporal e as circunstâncias evidenciam que o agente ó, não quis o resultado e nem assumiu o risco de produzir, a pena do crime contra a pessoa ela é o que? Ela é diminuída de metade, tá bom? Então a pena é diminuída de metade, beleza, pessoal? Então eu vou aplicar isso aqui, ó, quando eu não tiver dolo no resultado lá, tá bom? Então atendendo-se, ó, por isso que ele diz, quando for o caso, né? Quando eu tenho até o dolo de praticar violência, mas eu não quis causar morte nem lesão corporal, tá bom? Eu posso ter aí a diminuição de metade, beleza? Então atente-se a isso que é muito cobrado em prova. Tem uma decisão, pessoal, aqui, um caso concreto, ó, veja só. O crime de violência contra inferior é um delito propriamente militar. Consiste na conduta de praticar atos de violência contra um subordinado, que pode vir a sofrer lesões corporais pela sua prática. Pode ocorrer, tá bom, pessoal? Oportunidade em que o agente também responderá por esse delito. Ele vai responder pela violência e pelo crime contra a pessoa, que é a lesão corporal, né? A gente já viu. A autoria e materialidade restaram caracterizadas nos autos tanto pelos depoimentos prestados em juízo, como pelo exame de corpo de delito realizado no ofendido. Não se pode conceber como uma mera brincadeira, um trote, o ato de obrigar, olha o que aconteceu, pessoal, ó, o ato de obrigar a vítima a rastejar sobre as camas contra sua vontade, a fim de aplicar-lhe o que, ó, golpes em sua região glútea, na bunda, né? O dolo restou presente no momento em que os apelados, ó, então cabos do exército, determinaram os ofendidos, ó, soldados, ó, pessoal, ó, quem praticou o crime foi os cabos, ó, do exército. Quem eram os ofendidos, ó, soldados, ó, tenho superior, militar superior em relação a inferior, violência contra inferior. Então cabos do exército determinaram que os ofendidos, então soldados, passarem por baixo da cama do alojamento para receberem diversos golpes nas nádegas, praticados por meio de tênis, chuteira e cinto,
como forma de participarem de uma tradição que os militares recém-ingressos deviam executar. Assim, resta presente o dolo de praticar violência contra inferior, ou pelo menos o dolo eventual de causar-lhe lesão. Igualmente, não se vislumbra a tipicidade da conduta sob o argumento de que as lesões sofridas foram levíssimas, pois o auto de exame do corpo de delito expressamente atestou a ocorrência de lesões leves. As demais, não se pode conceber atípica uma conduta que é tipificada como crime militar, que ofende os valores essenciais da vida castrense e os princípios da hierarquia e da disciplina. Destaque ainda que os apelados estejam imersos a um ambiente no qual a prática do trote foi por muito tempo considerada comum, atualmente esse tipo de comportamento não pode mais ser tolerado, ainda mais considerado que um superior hierárquico, dotado de no mínimo inteligência mediana, tem condições de entender a reprovabilidade da conduta e surrar as nádegas de um inferior hierárquico, tá bom? Decisão aqui do STM, show de bola? Então eu citei aqui só para você ver como ocorre no caso concreto, tá bom? Olha, questãozinha de prova para vocês, ó. Primeiro, ó, PMMT, questão recentíssima, 2021, foi para sargento da Polícia Militar. Sobre o crime de violência contra inferior, previsto no Código Penal Militar, assinale a alternativa correta. Beleza, vamos lá. Se da violência resulta lesão corporal ou morte, é aplicado ao que ele diz, ó, somente a pena do crime contra a pessoa. É errado, pessoal. Ele vai responder pela violência, né? E também pelo crime contra a pessoa. Ele diz que é somente, não é somente, tá bom? Como nós vimos aqui, ó. Se da violência resulta lesão corporal ou morte, ó, é também aplicada a pena do crime contra a pessoa. E quando for o caso, nós vamos aplicar o artigo 159, né? Quando eu não tenho culpa ali, né, no resultado. Show de bola? É punido com pena base igual a do crime de violência contra superior. Eu já mostrei para vocês que não é a mesma pena, tá bom? Violência contra superior, detenção de 3 meses a 2 anos. Violência contra inferior, detenção de 3 meses a 1 ano. Beleza? Não é a mesma. É capitulado como crime de excesso ou abuso de autoridade. E aí, pessoal, praticar violência contra inferior. Qual o capítulo? Ó? Excesso ou abuso de autoridade. Beleza? É isso mesmo. Por enquanto, gabarito letra C. Se da violência resulta lesão corporal ou morte, é aplicada a pena do crime contra a pessoa, desde que tenha agido com dolo. Não, pessoal, pode ser que também tenha culpa, né? Como nós vimos, atendendo-se, quando for o caso, o artigo 159. 159 é a ausência de dolo no resultado, ou seja, a violência resulta uma morte ou uma lesão corporal, certo? Só que o agente ele não quis o resultado e nem assumiu o risco de produzir, não teve dolo, nem mesmo dolo eventual. A pena é diminuída de quê? De metade, beleza? Só quando for o caso, é claro. A pena base é de reclusão, não é, pessoal, é detenção, né? Então, gabarito, letra C, beleza? Viu como com a explicação fica fácil? 2013, PMDF, soldado. A prática do ato de violência contra superior hierárquico é crime militar, enquanto a prática de violência contra inferior consiste apenas em falta disciplinar. Errado, é crime também, tá bom? Crime propriamente militar, né? Tá errado aqui. Segunda questão, gabarito errado. PMMG, prova de 2020, aspirante da Polícia Militar. Assinale a alternativa correta. Ó. Um cabo da Polícia Militar, pertencente ao regimento de cavalaria, propositalmente bateu várias vezes com seu rebenque no rosto de um soldado, seu colega de farda, com a finalidade de humilhá-lo. Ô, pessoal, tem uma finalidade aqui diferente, né? Eu tenho a finalidade de quê? De humilhar. À luz do Código Penal, o cabo cometeu... Pessoal, qual você marcaria ali? Ofensa ao aviltante inferior, injúria real, lesão corporal, violência contra inferior. Eu sei, meu aluno, que você está com vontade de marcar o item D, violência contra inferior, mas nesse caso, pessoal, né, o nosso gabarito aqui da nossa terceira questão é o item A, é a ofensa aviltante inferior. E é claro que você tem o direito de errar, porque você nunca viu esse crime, ó. Para vocês da PM Paraíba, esse crime não tá aí no edital de vocês, tá bom? Mas eu vou explicar porque pode a banca fugir um pouco do edital, né? Ó, pessoal, ofensa aviltante a inferior. Ofender inferior mediante ato de violência, ó, que eu tenho violência, que por sua natureza o meu empregado se considere aviltante, detenção de 6 meses a 2 anos. Então, ó, quando é que eu vou ter isso aqui? Ó? Quando ofende a inferior com violência.
considerada aviltante, ó, violência física mais agressão à honra e dignidade. Ó, agride a honra e a dignidade do subalterno, além da integridade física. O ofensor deverá ter a intenção de humilhar moralmente. Ó. Ele tinha o quê? A finalidade de humilhá-lo, tá bom? Ó. Caso não queira humilhar, se ele não tiver ali o dolo, né, de humilhar, aplica-se o quê? O crime de violência contra inferior, beleza? Nesse caso aqui, como ele tinha a finalidade de humilhar, nós ficamos com a letra A. Show de bola? Cuidado com essas questões. Olha a quarta, ó. PM Santa Catarina, acho que está até com o edital aberto, PM Santa Catarina, né? Comete crime de violência contra inferior, o superior hierárquico que ofende inferior, mediante ato de violência que, por sua natureza, o meu empregado se considere aviltante. É violência contra inferior? Errado, né, pessoal? É esse crime aqui, ó, que nós acabamos de ver. Ofensa aviltante a inferior, artigo 176. Show de bola? Então, gabarito errado. Vamos para o próximo crime, meu aluno. Se você está gostando da aula, se está padrão o conteúdo, ó, não esqueça de deixar sua curtida, curta, cara. Deixa um comentáriozinho, não custa nada, ajuda o professor aí, né? Quanto mais o nosso canal crescer, mais visualizações, mais conteúdo eu vou trazer para vocês de forma gratuita. Ó, soltar até fogos, ó, comemorando a tua curtida, ó. Então, curte, cara, dá aquela força, compartilha nos grupos de estudo da PM Paraíba, compartilha com teu colega, vamos crescer o canal, vamos fazer conteúdo de qualidade, vamos atrás da sua aprovação juntos, beleza? Então, vou falar agora, pessoal, do abandono de posto. Esse crime aqui, pessoal, muitos militares são condenados por esse crime aqui, tá bom? Eu já vi várias vezes acontecendo, às vezes o militar, por exemplo, ele tá no serviço, né, ali, ele foi escalado em um posto ali, um local fixo, um local determinado, certo? Aí o que que acontece, né? Ele olha para o lado, olha para o outro, vixe, o fiscal nem passou ainda. O fiscal que vai ver se... O fiscal ele é responsável para olhar se os militares estão ali no posto de serviço, né? No lugar de serviço. Aí eles, não, o fiscal não vai passar hoje não. Aí faltando ali 2 horas para terminar o serviço, o que que eles fazem? Pega o beco, tá bom? Então eles abandonam ali o posto ou lugar de serviço sem ordem superior, tá bom? Então eles vão responder por abandono de posto. Esse crime você tem que conhecer bastante, porque no serviço você pode acabar cometendo, tá bom? Tem que tomar muito cuidado, beleza? Então, pessoal, ó, abandonar sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou serviço que ele cumpria antes de terminá-lo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, tá bom? A pena é detenção de 3 meses a 1 ano, tá bom? Cuidado, viu, pessoal? Ó, posto, certo? É diferente de lugar de serviço, tanto que ele bota o ou, ó. O posto, pessoal, é um local certo e determinado, por exemplo, sentinela, né? O lugar de serviço, pessoal, ele é uma área geográfica delimitada, é maior do que o posto, tá bom? Por exemplo, a área da unidade, né? Ali em que fica o oficial de dia, né? Que é responsável pela condução da segurança da organização militar, beleza? Show de bola? Detenção de 3 meses a 1 ano. Vamos falar só o que cai em prova. Estou trazendo conteúdo padrão, aluno. Estou trazendo conteúdo padrão. Valorize o conteúdo que o professor está trazendo, que isso aqui é só o que vai ser cobrado. Vai cair qualquer tipo de questão sobre esse tema e você vai acertar, tá bom? Então vamos lá, vou trazer algumas observações para vocês, tá bom? Aqui está no artigo 195. Primeiro, pessoal, ó, só o que já foi cobrado. Esse crime, pessoal, ele é um crime de mão própria. Crime de mão própria. Professor, eu nunca vi isso na minha vida, eu não sei nem o que é um crime de mão própria. Pessoal, crime de mão própria, o sujeito aqui do crime, o sujeito ativo, ele é expressamente indicado pelo tipo penal, é aquele cara que está de serviço, né? Ele abandona o posto, né? Não é qualquer militar, é aquele militar específico que está ali, que foi designado para aquele serviço, tá bom? E ele abandona sem ordem superior, né? Show de bola? E também, pessoal, por ser um crime de mão própria, não admite coautoria. Se tem no seu edital o concurso de agentes, você tem que saber. Para PM Paraíba, eu acredito que não tem, tá bom? Mas não admite coautoria, fica a observação. Ele é um crime instantâneo, tá bom? Crime instantâneo. Professor, como assim um crime instantâneo? Professor, não entendi. Crime instantâneo pessoal, quem tem esse entendimento é o próprio STF, tá bom? O que seria um crime instantâneo? Quando você estuda o direito penal, você vai estudar o crime instantâneo e o crime permanente. Eu vou te explicar o que é crime permanente, que aí tu vai entender o que é crime instantâneo. O crime permanente, pessoal, é aquele crime que ele se protrai no tempo. Então eu tenho aqui, ó,
eu tenho, por exemplo, ó, o cara bem aqui cometeu um crime de deserção. Deserção é quando você passa mais de 8 dias sem comparecer, mais de 8 dias na condição de ausente, né? Você vai ser considerado desertor, é crime militar. Então você sumiu, você era militar, por exemplo, em um estado, você não quis mais ser militar e fugiu, não pediu baixa nem nada, foi morar em outro estado. Então enquanto você não se apresentar voluntariamente, ou então, enquanto você não for capturado, esse crime ele se protrai no tempo, ele está se consumando a todo momento, ó. Ele se protrai no tempo. Até que chegue um ponto aqui, ó, que tu é capturado, tá bom? Aí encerra-se aqui, tá bom? Mas enquanto não for capturado, ó, ele se protrai no tempo. É diferente do crime instantâneo. O crime instantâneo, pessoal, o melhor exemplo que a gente tem no direito penal militar é o abandono de posto. Por quê, ó? Tá aqui, ó, linha do tempo, ó. Você tá aqui, ó, você foi escalado no serviço, certo? E você abandonou o posto sem ordem superior. Opa, tá aqui, pessoal, crime instantâneo, consumou aqui, tá bom? Então, o crime instantâneo, ele é de consumação imediata, tá bom? Você pode confundir porque tu pode achar assim, enquanto o posto estiver descoberto, o crime está se consumando. Não é assim o pensamento. Ele é um crime instantâneo, ó. Abandonou o posto aqui, consumou aqui. O crime instantâneo, ele é de consumação imediata, ou seja, ele não se prolonga, como, por exemplo, o crime permanente. Então, é crime instantâneo, beleza? Ele também, pessoal, é um crime de perigo. Crime de perigo. Aí fica a pergunta, porque às vezes você estuda que nós temos aí, né, o crime de dano, né? Primeiro, ó, olha a primeira situação. Quando a gente estuda direito penal, a gente vai estudar o crime de dano e o crime de perigo. O crime de dano, pessoal, a ofensa a bem jurídico tutelado. Então, por exemplo, homicídio, né? Para a gente responder pelo homicídio consumado, né, ali um exemplo, né, vai ter uma ofensa ao bem jurídico, até mesmo ali você, por exemplo, qual é o bem jurídico tutelado no homicídio? É a vida, tá bom? É a vida. Então, você mata a pessoa, você ofendeu ali o bem jurídico, tá bom? Então, no crime de dano, né, por exemplo, há uma ofensa ao bem jurídico tutelado, tá bom? Já no crime de perigo, pessoal, esse é o crime de dano. No crime de perigo, no crime de perigo consuma-se com o perigo de dano ao bem jurídico. Não precisa ter uma ofensa ali ao bem jurídico. Basta que ali haja, né, um perigo de dano ao bem jurídico, tá bom? E esse crime aqui ainda é de perigo abstrato, ó. É um crime de perigo abstrato, tá bom? Então, senhores, eu vou já mostrar para vocês porque nós temos, né, um crime de perigo concreto e crime de perigo abstrato. Aqui basta você saber que é um crime de perigo abstrato. Qual é a diferença? Eu até botei aqui, ó. No crime de perigo concreto, a lei exige a demonstração de que a conduta descrita efetivamente, ou seja, concretamente, gerou uma situação de perigo, tá bom? Não é o caso aqui, não é de perigo concreto, é um crime de perigo abstrato, tá bom? A lei presume, daí ser também chamado de perigo presumido, que a conduta descrita é perigosa. Então, por exemplo, só o fato de você abandonar, por exemplo, ali o posto, pessoal, né? Ali a gente já tem, né, uma situação de perigo, né? Já presume o perigo ali. Não preciso provar que efetivamente houve ali que poderia causar um perigo, né? Eu não preciso demonstrar. Basta você abandonar ali, né, que a gente já vai ter aí a consumação ali desse delito, tá bom? Então ele é um crime de perigo abstrato, tá bom? Um crime de perigo abstrato, beleza? Outra informação interessante que pode cair na sua prova, beleza? É o crime de abandono de posto, né? E também o crime de deserção, ó. Olha essa aqui, ó, crime de abandono de posto, abandono de posto. Tudo isso aqui eu vou trazer caso concreto e você vai entender, tá bom? E deserção. Ou seja, vamos supor que tu estava ali no teu posto de serviço, aí chega lá o fiscal, né, que é seu superior, um exemplo, né, tá lá o fiscal, vai ver se você tá no posto e tal, você tá lá no padrão e tudo. Aí o teu superior olhou ali no teu colete e viu que tu tava sem o teu nome, né, o teu nome de guerra. Ele foi lá e te deu um pincel, né, disse que não é certo, você tem que colocar e tal. Só que tipo assim, ó, tu é aquele cara que já tem 20 anos de polícia, já tá de saco cheio, né, não aguenta mais levar carão, aí tu fala assim, meu irmão, vou-me embora. Vou-se embora da polícia, não quero mais saber de militarismo. Você vai-se embora.
certo? Então você abandonou o posto, né, sem ordem superior, você abandonou, foi-se embora, e ainda passou mais de 8 dias sem se apresentar, sem comparecer. Eita, meu irmão, então você cometeu abandono de posto e deserção. E aí, você vai responder em concurso de crimes? Não, pessoal, o STF entende que vai ter absorção aqui, tá bom? Ou seja, a deserção ela vai absolver o abandono de posto, então você só vai responder somente pela deserção. Beleza? Então tomem cuidado com essa situação. Olha as situações aqui para a gente poder citar, ó. Ainda pode se caracterizar como delito formal. Ele também reconhece como um delito formal, tá bom? Eu não preciso ali, né, de ter um resultado naturalístico, tá bom? Com amparo na doutrina. Olha o que ele diz aqui, ó. O delito de abandono de posto é crime propriamente militar, formal e de perigo abstrato. Para a consumação, basta a ausência do local designado para o cumprimento do serviço, mesmo que por curto lapso temporal. Então, vamos supor que o cara está sendo processado por abandono de posto. Aí ele vai alegar na defesa dele, tipo assim, eu saí, mas foi só por meia hora, foi rápido, não teve crime. Não, pessoal, não pode, porque nós temos um delito formal de perigo abstrato e também é instantâneo, né, pessoal? Logo, né, mesmo que seja por um curto lapso temporal, ele ainda vai responder, tá bom? Porque ele diz aqui, ó, para a consumação basta o que? A ausência do local designado para o cumprimento do serviço, mesmo que por curto lapso temporal, tá bom? Ó, também entende-se ser de perigo abstrato, já falamos, consumando-se no momento que, ó, do afastamento do posto ou do lugar de serviço, ou ainda no momento em que se interrompe a atividade que desempenhava em serviço, sem a necessidade de que haja uma lesão demonstrada aos bens jurídicos tutelados, presumindo-se tal lesão, justamente porque é de perigo abstrato, tá bom? Olha o que ele diz aqui, ó, o delito no artigo 95 é de perigo abstrato, portanto, o sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem necessidade da efetiva comprovação da existência de lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal. Beleza, pessoal? O abandono de posto encerra elevada potencial de perigo, visto que uma falha de um posto de serviço e aí pouco importa a sua natureza. Da mais simples à mais sensível atribuição tem potencial para romper a incolumidade do perímetro vigiado, comprometendo a segurança da unidade e do próprio efetivo aquartelado, né? Olha o que diz aqui de novo, ó. O delito de abandono de posto é crime propriamente militar, formal e de perigo abstrato. A banca vai dizer que é um delito material. Não é, pessoal, é formal. Para a consumação, basta a ausência do local designado para o cumprimento do serviço, mesmo que por curto lapso temporal. Beleza, pessoal? Show de bola? Olha aqui, ó. A segunda turma denegou habeas corpus impretado pela Defensoria Pública da União em favor do soldado da aeronáutica, condenado pela prática de delito de abandono de posto. Ó. Na espécie, aí, ó, o paciente escalado para o serviço de sentinela, né, abandonara o posto de serviço sem a devida autorização de superior hierárquico, sem a prévia rendição pela equipe responsável. Né? Olha o que dizia, ó, a impetração alegava atipicidade e ausência de lesividade da conduta. Reputou-se tratar de crime instantâneo e de perigo. Já falei para vocês, é crime instantâneo e de perigo abstrato. Ó. Uma vez que a raiz do delito tipificado no aludido artigo consistiria na probabilidade de dano ao estabelecimento ou outros serviços militares decorrente da ausência, da ausência voluntária daquele que abandonara o posto ou local de serviço. Show de bola? Ó, beleza. Agora vamos exercitar. Agora que eu acredito que você tenha entendido aqui, né, o nosso conteúdo, agora vamos fazer questões. Trouxe várias questões aqui sobre o tema, porque é muito abordado. Ó. Ano 2003, PM Piauí, cabo da Polícia Militar. Ele quer a alternativa correta. Vamos atrás. Caracteriza-se também o crime de abandono de posto se o militar afasta-se do lugar de serviço que lhe foi designado ou abandona o serviço que lhe cumpria executar. Pessoal, até o momento o gabarito é a letra A, mas vamos ler o restante, né? O crime de abandono de posto não é infração penal específica e funcional do ocupante de cargo militar. Errado, pessoal. Tanto que é um crime propriamente militar, já vimos. A substituição do militar, que deixou o seu posto de serviço sem autorização da autoridade militar competente, por outro militar,
exclui o cometimento do crime de abandono de posto. Não, pessoal, tá bom? Não, porque ó, ele abandonou o posto sem autorização, é crime instantâneo, abandonou, consumou, tá bom? Mesmo que outro militar venha ali, né, a ocupar aquele posto de serviço, certo? Porque ele disse que foi sem autorização de autoridade militar. Show? Vamos para a próxima aqui, ó. A infração penal militar de abandono de posto é um crime militar permanente, pois seus efeitos se procrastinam ao longo do tempo. É permanente ou é instantâneo? É instantâneo, pessoal, tá bom? Aqui nós temos um crime instantâneo, a consumação é imediata, ele não se prolonga aí no tempo, beleza? A consumação do crime de abandono de posto ocorre no momento em que o superior hierárquico do infrator constata a ausência do mesmo do seu posto de serviço. Não, pessoal, ele se consuma no momento que ele abandona ali o posto, né? Por exemplo, ele é um crime instantâneo, tá bom? Então é errado aqui. Então, gabarito, pessoal, aqui, letra A, tá bom? Caracteriza-se também crime de abandono de posto se o militar afasta-se do lugar de serviço que lhe foi designado ou abandona o serviço que lhe cumpria executar. Beleza. Vamos para a próxima. IBFC, Corpo de Bombeiro, é o soldado do Corpo de Bombeiro. Ele quer a alternativa correta sobre o crime de abandono de posto. Vamos lá. Vamos continuar. Abandonar com ou sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que ele tenha sido designado. Pessoal, é sem ordem superior, né? Ele botou com ou sem, né? Sem ordem superior. Abandonar com ou sem ordem superior o serviço que ele incumpria antes de terminá-lo. Pessoal, sem ordem superior, né? Tá errado também, ó. Vamos pro próximo. Abandonar sem ordem superior o serviço que ele cumpria depois de terminá-lo. Pessoal, se o cara terminou o serviço, ele vai se embora, tá bom, pessoal? Tá errado também, é antes de terminá-lo. Abandonar sem ordem superior o posto de serviço que ele tenha sido designado. Até o momento a mais correta é a letra D. Vamos ler o restante, ó. Abandonar com ou sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que ele tenha sido designado ou serviço que ele cumpria depois de terminado. Tá totalmente errado, né? O item é. Gabarito é a letra D, pessoal, mesmo, ó. Olha aqui, ó. Abandonar, ó, sem ordem superior o posto ou lugar de serviço ó, que ele tenha sido designado, né? Ou serviço que ele cumpria antes de terminá-lo. Beleza. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Vamos para a 7ª questão. Ele quer o item correto, né? Relativo ao abandono de posto. Aqui já é uma prova mais avançada, mas é bem simples. Dá para você levar para a sua prova. É um crime de perigo abstrato. É abstrato, pessoal? É, correto. Uma vez que se consuma com a simples criação do perigo para o bem jurídico protegido, sem produzir um dano efetivo. É isso mesmo, pessoal. O perigo abstrato é presumido, juris et de jure, uma vez que não precisa ser provado, pois a lei contenta-se com a simples prática da ação que pressupõe perigosa. Perfeito, isso aqui você devia anotar, levar para a sua prova. É exatamente isso aqui, tá bom? A alegação do diminuto lapso temporal de afastamento do posto tem condão de elidir a ocorrência do crime. Ou seja, ele diz, pessoal, que se for um lapso temporal pequeno, muito pequeno, não vai ser crime errado, pessoal. Porque nós vimos aqui, ó. O delito de abandono de posto é propriamente militar, formal e de perigo abstrato. Para a consumação, basta a ausência do local designado para o cumprimento do serviço, ó, mesmo que por curto lapso temporal. Tá bom? Mesmo que por curto lapso temporal. Beleza? Mesma coisa, ó. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tinha colocado aqui. Deixa eu ver se eu coloquei, ó. Ó, mesmo que por curto lapso temporal. Show de bola? Então, o que ele diz aqui na questão? A alegação do diminuto lapso temporal de afastamento do posto tem um condão de impedir a ocorrência de crime. É errado, pessoal. Não. É necessário para a sua configuração que, durante o período de afastamento do militar, ocorram fatos lesivos à organização militar que poderiam ser evitados, ao menos, pessoal, perigo é um crime de perigo, né, pessoal? É perigo abstrato, tá bom? Ele se consuma com a simples criação do perigo ali para o bem jurídico protegido, mesmo que ele não produza um dano efetivo. O perigo ali, ele é presumido, não precisa ser provado lá essa questão, beleza? Então não é o item que eu quero. Vamos para o próximo aqui, ó. Não há distinção entre posto e lugar de serviço. Eu falei para vocês que tinha, né? Ambos configuram um local amplo, onde o militar deve permanecer no exercício de qualquer função. Eu já falei para vocês, pessoal.
Posto é um local certo e determinado. Um exemplo é o serviço de sentinela, né? O lugar de serviço é uma área geográfica delimitada. Ela é maior do que o posto, tá bom? Então, aqui também está errado. Então, o gabarito da 7ª questão, letra A. Vamos para a 8ª questão, pessoal. Ó, 2011, Exército Oficial Direito. Vamos lá. Em relação ao crime de abandono de posto, é correto afirmar? Vamos procurar o item correto. Ó. É um crime de perigo. Consuma-se com a ocorrência de fatos lesivos à organização. Não precisa, pessoal, ter a ocorrência de fatos lesivos, tá bom? Basta que gere aquele perigo, certo? A prisão pode se efetivar independentemente de ordem fundamentada de autoridade judiciária competente. Vou deixar em aberto essa aqui, tá bom? A alegação de pequeno lapso temporal de afastamento do posto é suficiente para elidir a ideia de ocorrência de crime. É errado, pessoal. Não é suficiente, tá bom? Mesmo que seja o lapso temporal pequeno, vai responder, beleza? É um crime material. Nós vimos que é um crime formal, né, pessoal? Consuma-se com a simples criação de perigo para o bem jurídico protegido, sem produzir o dano efetivo. Mas é um crime formal, não é material. Material tem que ter resultado naturalístico, tá bom? Vamos para o próximo. Não há distinção entre posto e lugar de serviço. Ambos configuram um local amplo, onde o militar deve permanecer, não existe qualquer função. É errado, né, pessoal? Tem sim uma distinção, tá bom? Posto, né, pessoal? Local certo e determinado, e o lugar de serviço é área geográfica delimitada, é maior do que o posto, tá bom? Beleza? Então, o gabarito aqui, pessoal, por eliminação, letra B. Por que eu digo por eliminação? Porque o aluno pode não entender isso aqui, certo? Ele diz assim, ó, a prisão pode se efetivar independentemente de ordem fundamental de autoridade judiciária competente. Olha o que diz a Constituição, pessoal, ó. Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, ó. Salvo a exceção, ó, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Ele só diz isso, ó. A prisão pode se efetivar independentemente de ordem fundamentada de autoridade judiciária competente. Beleza, porque é exceção, ó, é salvo transgressão ou crime propriamente militar definidos em lei. Nesse caso, sim. Beleza? Pessoal, finalizamos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Você que quer adquirir o curso do professor, já vou deixar na descrição do vídeo o link. Você pode adquirir direto pelo Hotmart, vai ficar na descrição. Você vai ver comigo penal comum, penal militar, legislação da PM institucional, legislação extravagante e processo penal. Valor somente R$100. O curso é no mesmo estilo, teoria mais resolução de questões. Vídeo aula, PDF teórico, PDF de resolução, é um curso completo. E ainda tem o quê? Tá incluso lá mentoria. Lá eu vou ensinar você a direcionar sua vida para concurso público e a montar o seu cronograma de estudo para o concurso da Polícia Militar da Paraíba, tá bom? Não deixe de adquirir nosso curso, tá muito completo, tá muito top. Lá você vai enriquecer o seu conhecimento, tá bom? A apostila de questões está disponível, lembrando que essa semana eu vou lançar 100 questões de direito penal militar, vai ser o mesmo valor, R$25. A apostila de legislação já está disponível, tá bom? 100 questões inéditas, material 100% PDF, você paga e já recebe no seu próprio WhatsApp ou no seu e-mail. Professor, quero adquirir. Na descrição do vídeo tem um link também para você adquirir a apostila de questões em PDF de legislação. São 100 questões inéditas do Estatuto dos Militares e Lei Complementar 87. E essa semana eu estou lançando 100 questões também de direito penal militar comentada, também vai ser R$25, beleza? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Estude, se dedique, é reta final, tem banca definida, você tem que estudar bastante. Daqui a pouco vai abrir as inscrições e você tem que estar pronto aí para poder gabaritar essas matérias que é de extrema importância. Eu sempre digo, pessoal, muita gente não vai deixar de lado essa parte de legislação, mas às vezes, pessoal, você deixa de entrar no concurso público por uma questão, por duas. Então, se você não estudar o Estatuto e a lei complementar a fundo, não resolver questões, vai cair uma questão avançada e você vai errar, certo? E se você acertar, você vai passar na frente aí de umas 300, 400 cabeças, tá bom? Então, não deixe nada omisso, estude tudo para você sair na frente lá na classificação. Não adianta você passar e não assumir, tem que passar e assumir, beleza? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até a próxima aula, tamo junto.